Vamos aos 10 princípios da Conferência de Bandung para a gente poder, né, argumentar e contextualizar essa conferência. Olha só. Então, lembrando que a Conferência de Bandung, ela está ali inspirada também na ONU, né, da Declaração de Autodeterminação dos Povos. E aí vamos pensar aqui essa conferência. Respeito aos direitos fundamentais de acordo com a Carta da ONU. Então, nós estamos pensando que a Conferência de Bandung, ela está relacionada também à criação da ONU. Então, todo esse processo está ali no mesmo contexto. Soberania, respeito à soberania e à integridade territorial de todas as nações. Então, essa conferência ela pede também que os territórios sejam soberanos e tenham a sua integridade respeitada. Lembrando que os europeus estão, vamos pensar aqui na Índia, né? Os europeus estão na Índia, tem a Companhia Oriental das Índias, que é uma empresa da Inglaterra que está na Índia, e eles estão explorando ali o sal. Inclusive, os próprios indianos não podem comercializar o sal. Os indianos são obrigados a comprar produtos manufaturados da Inglaterra. Então, já tem aqui um choque, né, de interesses. Voltando na tela, olha lá, reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, grandes e pequenas. Referente a essa igualdade, esse reconhecimento de igualdade, a gente precisa lembrar que nós estamos aqui no contexto onde no século XIX nós tivemos esse argumento científico, né, que foi a eugenia, que dizia que alguns povos eram inferiores. Então, esse argumento ideológico da eugenia, do darwinismo social, ele justificou toda essa empreitada da Europa contra a África e a Ásia. Então, na Conferência de Bandung, reconhecimento da igualdade de todas as nações e raças, sejam elas grandes ou pequenas, grandes potências e até pequenas etnias. Voltando na tela, olha lá. Não intervenção e não ingerência nos assuntos internos de outro país. Né? Inclusive, na Conferência de Bandung, a gente tem aí um contrato de não alinhamento. Na Conferência de Bandung, eles também querem, Ásia e África juntos, eles querem não ter que se alinhar a nenhuma potência, né? Porque durante a Guerra Fria, nós sabemos que os países tiveram que ter um alinhamento ali, né? Ou ficava do lado dos Estados Unidos, na lógica capitalista, ou ficaria do lado da União Soviética, ali na lógica socialista. Só que, na Conferência de Bandung, o que esses povos da Ásia e África pedem? Eles pedem para que eles não tenham que participar deste alinhamento, eles não querem se alinhar nem com os Estados Unidos, nem a União Soviética, nem uma outra potência que possa despontar aí neste cenário. Vamos ao item 6. Recusa na participação de preparativos de defesa coletiva destinada a servir os interesses particulares de grandes potências. Então, lembrando que muitas vezes, por exemplo, na Guerra Fria, as potências elas não brigaram, não tiveram ali aquele embate entre elas, mas elas interferiam em disputas que aconteciam em outros territórios para ali demonstrar o seu poderio bélico. Voltando lá, a 7, abstenção de um ato ou ameaça de agressão ou do emprego da força contra a integridade territorial ou a independência política de outro país. Solução de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos, de acordo com a Carta da ONU. Estímulo aos interesses mútuos de cooperação, respeito pela justiça e pelas obrigações internacionais. Então, vamos pensar aqui, né, no processo de independência e descolonização. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês esse texto que também está no caderno do aluno, dá uma olhadinha. Ele está dizendo que a partir das décadas de 30 e 40, iniciaram-se então os processos de independência e descolonização, principalmente em países asiáticos como Índia, Paquistão, Birmânia, Ceilão e Indonésia. Já na década de 1950, esses movimentos deslocaram-se para a África, onde países como Quênia, Senegal, Gana, Congo, Bélgica e Argélia deram início ao movimento de libertação nacional e conquistaram suas independências. Apresentando semelhanças em seu perfil histórico,
econômico e social, esses estados nascentes procuraram se articular e criar princípios que foram determinados pelas conferências de Bandung em 1955 e do Cairo em 1957. Então a gente tem agora o princípio da libertação nacional, esses processos de independência que a gente chama hoje de descolonização. Esses processos de independência, eles são importantes porque a gente precisa entender que é uma reação da África e da Ásia contra o neocolonialismo, ok? Eu vou colocar aqui para vocês uma figura bastante importante nesse cenário, dá uma olhadinha aí na tela, olha lá. Nós temos então Mahatma Gandhi, né? Mahatma Gandhi, ele é um grande líder indiano, ele participa da Marcha do Sal. Eu até vou pedir para deixar na tela, enquanto eu vou aqui explanando um pouco dessa participação. A Marcha do Sal, o que acontece, gente? Ele foi um protesto contra a proibição que os britânicos impuseram aos indianos. Então, os britânicos, né, essa companhia, essa empresa que é a Companhia das Índias Orientais, lá no século XVIII, ela proíbe a extração do sal na Índia. Ela proíbe a extração do sal, ela também obriga que os indianos consumam produtos industrializados da Inglaterra. E aí o que vai acontecer? Dá uma olhadinha na tela. Boicote aos produtos ingleses. Então, os indianos começam, a primeira reação deles é boicotar os produtos ingleses. E aí, colocando na tela para vocês, dá uma olhadinha. Mahatma Gandhi, ele foi um dos seus líderes, né? Um dos líderes aí da Índia. E propôs como principal forma de luta a desobediência civil pautada pela não violência. E Mahatma Gandhi ele é seguido por muitos outros líderes na história. Então ele diz assim, o princípio é esse, olha, nós vamos reagir, né? Vamos boicotar os produtos britânicos, vamos fazer a Marcha do Sal, que dura mais ou menos aí uns 28 dias, mas isso tudo de forma pacífica, então eles não pegam em armas, eles não vão para o embate, né, para a luta, mas eles vão reagir de forma não violenta. Voltando na tela, dá uma olhadinha. Ele é um especialista em ética política. Em 1947, vou pedir para deixar na tela, acontece aí a independência da Índia. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Então, aqui nós estamos contextualizando a independência da Índia, neste processo onde Mahatma Gandhi foi um dos principais líderes. Aí lembrando que nós temos na Índia essa empresa que é a Companhia das Índias Orientais. Vocês vão ouvir falar de Companhia das Índias Ocidentais, mas é uma outra empresa que está na América. Vamos pensar então um pouquinho no processo do Vietnã. Ho Chi Minh, eu vou pedir para ficar na tela enquanto a gente vai falando sobre este processo. É um processo mais violento, né, que tem a guerra pela libertação do Vietnã é um processo mais violento. O Vietnã, ele foi domínio francês de 1887 a 1940, ele foi uma colônia, primeiro ele foi tomado pelo Japão e depois virou domínio francês. Viet Minh, expulsão japonesa. Então, assim, eles até conseguem, eles conseguem se livrar do domínio japonês, só que aí eles voltam para a França. Então, a França, ela tenta, eu até vou colocar aqui, há uma tentativa de recolonização da França. Então, assim, primeiro, o Vietnã, eles conseguem se libertar dos japoneses, né? Só que aí a França, ela entra nesse processo onde tenta recolonizar o Vietnã. E aí, voltando na tela, dá uma olhadinha. A gente tem essa tentativa francesa de recolonização. Em 1946 a 54, a Guerra da Indochina, na Indochina, que é o conjunto de Vietnã, Laos e Camboja. Eu vou deixar na tela aqui para vocês. Então, o que vai acontecer? O líder, né, que é o Ho Chi Minh, ele junto com camponeses comunistas, né, junto com uma aliança de camponeses comunistas, eles conseguem derrotar os franceses. Então, é neste processo que o Vietnã ele consegue aí a derrota dos franceses, mas aí a gente sabe que depois a gente vai ter a gente tem aí na Segunda Guerra Mundial, acontece bem no comecinho da Segunda Guerra Mundial, o atentado contra o Vietnã, da bomba atômica, certo? Bom,
voltando aqui, em 55 a 75, nós temos a Guerra do Vietnã. Então, assim, num contexto geral, o que a gente pretende aqui? O que a gente pretende? Informar para vocês que nós tivemos primeiro o processo de imperialismo europeu na Ásia. Então, vamos aqui fazer o recorte para a Ásia. Tivemos esse processo de imperialismo. Esse processo, ele foi sustentado por bases ideológicas pseudocientíficas, né, que dizia que alguns povos eram superiores a outros. E a reação da Ásia acontece na Conferência de Bandung, que está ali atrelada à ONU, né, na autodeterminação dos povos, e acontecem sim várias reações. Por isso que na historiografia acontece-se descolonização por processo de independência. Bom, professores, espero que vocês tenham gostado desta aula. O que não ficou legal, vocês comentem, por favor, aqui na avaliação. Muito obrigada, professor Alcides. De nada. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana, bom feriadão. Tchau, tchau.